Olá, estudantes da EJA! Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos, mais uma vez. É o meu primeiro momento aqui com vocês em 2021, então eu aproveito para desejar um ano cheio de coisas boas para vocês, para suas famílias, e sejam bem-vindos à nossa aula de literatura. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Adriana. Estão preparados para a nossa aula? Ótimo, então vamos lá! No decorrer das nossas aulas de literatura, nós fizemos muitas viagens. E agora nós vamos fazer uma viagem pelo tempo, relembrando algumas das histórias que ouvimos. Vamos lá? Nós começamos a nossa viagem conhecendo um pouco sobre a história do convidado de Raposela. Estão lembrados? Que era um ovo. Mas o que é que tinha dentro deste ovo? Lembram? Era o Afonso. Lembraram dessa história? E depois a nossa viagem continuou. Nós ouvimos a história da árvore dos sapatos. Estão lembrados? E nós experimentamos então a sensação de calçar os sapatos de uma outra pessoa. E essa foi uma história muito bacana a respeito da empatia. Quem é que não se lembra dele? Do marmelo, o jacaré Banguelo. Estão lembrados? Nós aprendemos um pouco mais sobre o gênero textual cordel. E na sequência, nós continuamos também com uma linda história em cordel, o baú de surpresas. E ouvimos histórias de brinquedos e brincadeiras tradicionais que iam saindo de dentro do baúzinho. Estão lembrados? E nós aprendemos que os cordéis podem estar assim em livros ou também em folhetos. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa viagem. E a nossa viagem continuou. E nós ouvimos a incrível história Meu Crespo é de Rainha, mostrando o protagonismo de mulheres negras que marcaram a história. Depois, nós ouvimos O Pote Vazio, uma história que veio lá da China. E é claro que a nossa viagem não parou por aí. Nós começamos uma sequência cheia de mistérios e de investigação, e também conhecemos alguns detetives famosos. Para começar essa sequência, nós vimos que todo detetive precisa de um caso. E assim nós conhecemos a história do caso do bolinho, que era a história de um bolinho que saiu rolando pela estrada fora. E não paramos por aí. Nesta sequência, nós também vimos os detetives do Prédio Azul. Eles, que são tão famosos, nos ajudaram a desvendar vários mistérios. E para concluir esta sequência, olha só quem participou com a gente. Os famosos detetives Sherlock Holmes e o seu fiel amigo John Watson. Foi uma sequência cheia de descobertas e de aventuras. Qual será a nossa história de hoje? Você gosta de charadas? Quem aí gosta de charadas? Aquelas charadinhas engraçadas, né? Que a gente vê nos programas de televisão, na internet, nos livros. Posso mostrar algumas aqui para vocês? Vamos ver aí quem é bom de charadas. Preparados? Vamos lá. A primeira delas. Por que o Brasil é tão cheiroso? Quem sabe? Eu vou dar uma dica para você. Chame alguém que esteja junto com você na sua casa para tentar desvendar as charadas junto com você, pode ser? Vou repetir a pergunta. Por que o Brasil é tão cheiroso, gente?
Quem sabe? Ah, porque ele já foi Brasil Colônia. Olha só, pelo menos o câmera aqui riu, né? Espero que você tenha rido aí na sua casa também. Vamos para a próxima? O que podemos dar para um cachorro doente? Quem sabe essa? Já conseguiram desvendar. Um comprimido. Olha só, quando nós ouvimos piadas, charadas engraçadas, nós temos a vontade de rir. E são coisas que nos deixam felizes. Mas agora eu quero saber, quais outras coisas que também nos deixam felizes? Tem alguma coisa aí em especial que te deixa feliz? Vamos fazer uma lista das coisas que nos deixam felizes? Vamos então para a nossa lista? Olha só. Lista das coisas que nos deixam felizes. A primeira palavra que eu escolhi aqui é carinho. E o que mais que deixam vocês felizes? Algumas pessoas falaram aprendizagem. Eu gosto bastante de aprender coisas novas, então, aprendizagem. E o que mais? O que mais que fazem vocês felizes? Coisas que vocês gostem. Ouvi a palavra comida. Ah, muito bem, né? Uma comidinha gostosa. Quem é que não gosta? Ótimo! O que mais? Presentes. Vocês gostam de ganhar presentes? Todo mundo gosta, né? Saúde. Muitas vezes a gente valoriza a saúde quando alguém perto da gente ou a gente mesmo não está muito bem. Ótimo, e o que mais? Eu ouvi vocês falarem aí. Brincadeiras. Quem aí gosta de brincar? E o que mais? Coisas que deixam vocês felizes. Amigos. Quando nós estamos perto de pessoas que gostamos bastante, nos sentimos bem. E com certeza muitos de vocês estão com saudade de alguns amigos especiais. Olha só, então esta é a nossa lista das coisas que nos deixam felizes. É claro que tem muitas outras, mas essa aqui é a que fizemos por hoje. Bom, nós fizemos uma lista das coisas que nos deixam felizes. E agora nós vamos fazer uma lista das coisas que nos deixam tristes. O que é que deixa você triste? Posso ouvir? Olha só, ouvi muita coisa interessante. Vamos então colocar algumas delas aqui na nossa lista? Vamos lá? A primeira coisa, saudade. Muitos de vocês estão com saudade da escola, saudade da professora, dos colegas, e às vezes nós ficamos tristes por causa disso. O que mais? O que mais que deixa você triste? Vamos ver. Solidão. Eu acredito que ninguém goste, né, de ficar sozinho o tempo todo. De vez em quando tudo bem, mas solidão é quando a gente sente falta da companhia de pessoas, de conversar, de alguém para brincar. E a solidão, às vezes, nos deixa triste. O que mais? Vamos colocar mais uma palavra na nossa lista? Brigas. Acho que ninguém gosta, né? De brigar com o irmão, de uma casa que tem muita briga, discussão. Todo mundo fica triste com isso. E o que mais? O que mais que deixa o seu coração triste? Doença. Todo mundo fica triste quando nós não estamos bem de saúde ou alguém da nossa família, que a doença é algo muito triste. Bom, nós poderíamos continuar a nossa lista, mas vamos colocar estas palavras aqui por enquanto. Isso tudo nós vimos em 2020. Agora nós vamos começar as nossas aulas de literatura de 2021. Nós vamos começar a nossa aula de hoje com um desafio bem legal.
nós vamos relembrar algumas pessoas, lugares ou lembranças que marcaram você como leitor. Nós estamos lendo o tempo todo. Nós lemos placas, mensagens, lemos imagens, lemos a expressão facial das pessoas, não é verdade? Pois é, mas nós temos memórias, coisas que marcaram a nossa caminhada como um leitor. E eu quero, junto com vocês, construir agora uma caixa de memórias. Vocês estão preparados? Ótimo! Bom, eu também tenho memórias. Então, eu vou construir a minha caixa de memórias. Mas eu tenho certeza que você também tem muitas lembranças de histórias que você ouviu, de livros que você leu. E tudo isso vai constituindo, vai formando a nossa caixa de memórias. Vamos então construir juntos a nossa caixa? Bom, eu trouxe aqui algumas imagens que relembram alguns momentos assim que marcaram a minha caminhada como leitora. E eu quero que enquanto eu faço a minha, vocês vão aí pensando na caixa de memórias de vocês. Combinados? Vamos lá. A primeira, olha só. Este livro aqui se chama O Bonequinho de Massa. Eu lembro que foi o primeiro livro que eu li sozinha no ensino fundamental. E nós tínhamos direito, naquela época, de ir uma vez por mês até a biblioteca. Então eu peguei o livro, li em um dia e fiquei esperando pelo próximo momento por um mês. Então é por isso que ele se tornou tão importante na minha caminhada como leitora. E é por isso que eu vou colocá-lo aqui na minha caixa de memórias. Vamos lá! A segunda imagem é O Menino do Dedo Verde. Vocês conhecem? É uma história muito conhecida. Talvez alguns de vocês também já tenham ouvido. Eu me lembro que uma professora me contou uma história de um menino onde ele colocava o dedo, surgiam flores, e isso me marcou de uma forma especial. E é por isso que também vai entrar aqui na minha caixa de memórias como leitora. Vamos lá, uma próxima lembrança. Olha só, um livro chamado O Pequeno Príncipe. Vocês já conhecem? A primeira vez que eu ouvi também foi na escola. Eu vi algumas ilustrações, algumas imagens ali e, a princípio, eu pensei que fosse mais uma história, mas eu confesso que gostei. Então, também passou a fazer parte da minha caixa de memórias. E o que mais? O tempo foi passando e eu fui ampliando as leituras. Este aqui me lembra uma coleção do Rubem Alves, que eu lia quando era adolescente. E eu lia naquele momento de recreio, de intervalo, sabe? E sabe o que acontecia? Quando o sinal tocava, tinha que parar a leitura. E daí, eu guardava a minha expectativa para o próximo recreio. E é por isso que me marcou tanto e também vai parar aqui na minha caixa de leituras. E por fim, já um pouco mais velha, eu li este livro que eu nunca me esqueci. Se chama 5 Minutos, do José de Alencar. Sabe aquela leitura gostosa? E que me marcou bastante. É por isso que eu trouxe essas aqui em especial, mas é claro que eu já li muitos outros livros, mas essas aqui tocaram o meu coração. E agora, eu quero saber de você. Quais são os livros ou as histórias que você ouviu, de repente histórias que você ouviu na sua família, dos seus avós, dos seus vizinhos, que marcaram a sua história também? O que é que pode compor a sua caixa de lembranças? O que é que você pode compartilhar, de repente, com a sua professora, com a sua turma? Eu tenho certeza que você tem muita história para contar. E olha só, você já parou
para ler novamente algumas dessas histórias que marcaram a sua caminhada como leitor em um outro momento da vida? Isso já aconteceu com você? Eu confesso que isso aconteceu comigo recentemente. Um desses livros que eu coloquei aqui, eu parei para ler de novo no período de pandemia, bem neste momento de isolamento social. Sabe que me tocou de uma forma diferente? É interessante que a mesma história que eu ouvi lá atrás, quando eu era uma criança, agora me trouxe um significado diferente. E o mais legal é saber que é isso que a literatura faz conosco, porque a literatura, ela nos toca de acordo com o momento que nós estamos vivenciando. E daí nós interpretamos de uma outra forma, observamos coisas que não vimos anteriormente, e isso foi muito importante para mim. Então, fica aí uma dica, né? De um exercício para você reler algo que que fez parte da sua caixa de lembranças. E por falar, então, nessas lembranças, eu já quero colocar um desafio aqui para todo mundo da EJA. Pode ser? Olha só, que tal você compartilhar o que você leu, que marcou você, ou até mesmo o que você está lendo agora, compartilhar com o seu professor? Porque quando nós compartilhamos, nós incentivamos outras pessoas a lerem também. E de repente a sua sugestão de leitura pode vir parar aqui, nas nossas videoaulas. Já pensou que legal? Então vai se preparando aí para esse momento, porque nós queremos ouvir e assistir a sua sugestão. Ok? Bom, eu já dei uma dica para vocês acerca da história que nós vamos ouvir hoje. Vocês já viram que esta história faz parte da minha caixa de lembranças. Mas eu vou dar agora mais uma dica para vocês, pode ser? Trouxe aqui dentro da caixa alguns personagens. Vamos ver se vocês conhecem algum deles. Quem será que está aqui, hein? Uau! Quem será que é esse? Um óculos na cabeça, todo estiloso. Será que é um aviador? Quem sabe? Temos mais alguns personagens aqui dentro da caixa. Posso mostrar para vocês? Vamos lá. Nariz pontudo, orelha pontuda. Que graça! Quem será que é essa? É uma raposa. Muitos aí já desvendaram o mistério, mas nós temos mais um personagem na caixa. Vamos ver quem é. Ai, que fofo! Ai, que gracinha, que delicado! É um carneiro. E aí, uma raposa, um carneiro, um aviador. Quem já sabe qual história nós vamos ouvir? De qual história estes personagens fazem parte? Bom, trouxe aqui algumas sugestões para vocês. Vai ficar muito fácil. Algumas alternativas. A primeira delas. Será que é o Lobo e os Sete Cabritinhos? A segunda alternativa. Será que é o Pequeno Príncipe? E a terceira? Será que é a história do Rei Arthur? O que é que vocês acham? Fácil demais, né, minha gente? Nós vamos ouvir a história do Pequeno Príncipe. E olha só, eu tenho uma proposta aqui para vocês. É uma sugestão, se vocês quiserem, tudo bem, se não quiserem, tudo bem também. Como nós vamos abrir a nossa imaginação, se você quiser, neste momento, fechar os teus olhos, eu tenho certeza que você vai imaginar essa história, ok? Então, vamos fechar os olhos e vocês estão aí confortáveis, preparados para mais uma história? Sim? Estão preparados?
Ótimo! Então, abra a sua imaginação. O Pequeno Príncipe. Esta história começa com uma aventura super legal, vivida pelo nosso aviador. Há 6 anos, sofri uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não trazia comigo nem mecânico e nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou dizendo: "Por favor, desenha-me um carneiro." Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Olhava para aquela aparição com os olhos arregalados de espanto. Não esqueçam de que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E ele repetiu então lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: "Por favor, desenha-me um carneiro." E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. E essa história continua. E na aventura do Pequeno Príncipe pelo deserto, vejam só o que aconteceu. Mas aconteceu que o Pequeno Príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias e pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada. E as estradas vão todas em direção aos homens. E foi então que apareceu uma raposa. "Bom dia", disse a raposa. "Bom dia", respondeu educadamente o Pequeno Príncipe, que, olhando à sua volta, nada viu. "Eu estou aqui", disse a voz, "debaixo da macieira." "Quem és tu?", perguntou o príncipezinho. "Tu és bem bonita." "Sou uma raposa", disse a raposa. "Vem brincar comigo", propôs ele. "Estou tão triste." "Eu não posso brincar contigo", disse a raposa. "Não me cativaram ainda." "Ah, desculpe", disse o príncipezinho, mas após refletir, acrescentou: "Que quer dizer cativar?" "Tu não és daqui", disse a raposa. "Que procuras?" "Procuro os homens", disse o Pequeno Príncipe. "Que quer dizer cativar?" "Os homens", disse a raposa, "têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas?" "Não", disse o príncipe. "Eu procuro amigos." "Que quer dizer cativar?" "É algo quase sempre esquecido", disse a raposa. "Significa criar laços." "Criar laços?" "Exatamente", disse a raposa. "Tu não és
nada para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. Eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa, mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A nossa história acabou. E o guarda-chuva fechou. Nós conhecemos vários personagens da nossa história, mas vocês não viram aqui a imagem do nosso personagem principal. Possivelmente vocês conheçam, já tenham visto em algum lugar. Como é que vocês imaginaram o Pequeno Príncipe? Ah, muito bem! Trouxe aqui para apresentá-lo a vocês também. Ótimo! E agora que o nosso time aqui já está completo, nós vamos juntos explorar um pouco a capa do livro. Nós temos aqui, mas vamos ver um pouco melhor ali na tela. Vamos lá? Aqui nós temos, então, o título do nosso livro, O Pequeno Príncipe, o nome do nosso autor, Antoine de Saint-Exupéry, é um francês muito conhecido. E aqui nós temos a tradutora, porque ele não foi escrito originalmente na língua portuguesa. Neste caso, é a Denise Botman. Porém, nós temos em outras obras outros tradutores também. Eu trouxe aqui algumas curiosidades para sabermos um pouco mais sobre esta linda história que ouvimos e que talvez você já conheça por completo, porque o que vimos aqui foi um fragmento, né? Uma parte apenas desta linda história. Vamos lá para a nossa primeira curiosidade. O livro escrito pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry foi publicado em 1943. Pois é, faz bastante tempo. E diz a história que quando ele entregou o rascunho estava até um pouco sujo, amassado, e na hora de entregar ele falou: "Eu queria tanto ter feito algo esplêndido." Olha só, hein? E de fato ele fez, né? Porque é um livro que marcou gerações. Este livro já vendeu mais de 200 milhões de cópias no mundo todo e é considerado uma das obras mais famosas da história. É bem difícil alguém que não conheça ou nunca ouviu falar acerca do Pequeno Príncipe. Foi traduzido para mais de 250 idiomas, sendo o terceiro livro mais traduzido do mundo. Ele fica atrás apenas da Bíblia e do Alcorão. Acreditam? É muito conhecido. O Pequeno Príncipe pode ser considerado um exemplar da literatura filosófica. Lembra que eu comentei que, a princípio, quando eu vi este livro, eu achava que era só uma literatura infantil, mas ele nos traz muitas reflexões sobre a vida, sobre o comportamento das pessoas, sobre situações políticas da época também. Então, ele compõe uma literatura filosófica. O escritor tinha muito em comum com o aviador do livro. É verdade. Ele, o escritor, além de também ser um aviador, ele teve um episódio de um acidente aéreo em que ele passou
4 dias no deserto do Saara e lá ele foi salvo por um morador local. E foi daí que surgiu a ideia do Pequeno Príncipe. Então, na verdade, quando aparece na história, o aviador está retratando o próprio autor. Ele também fez todas as ilustrações da obra. Olha só, então foi o próprio escritor, o autor, quem fez as ilustrações. E até mesmo ele conta um pouco sobre isso na própria obra, falando sobre a sua paixão pelos desenhos, mas que isso foi um pouco tolhido no decorrer da infância. Ele não se considerava um desenhista, mas diga-se de passagem que mandou muito bem nas ilustrações. O piloto, que é o narrador e também um dos personagens principais, nunca é mostrado nas ilustrações. É verdade, se vocês observarem aqui as ilustrações, nós não paramos aqui para explorar neste momento, mas não aparece a imagem do aviador. Nós trouxemos aqui o boneco, mas no livro ele não aparece. O Saint-Exupéry desapareceu de uma forma misteriosa, possivelmente em um acidente aéreo. Pois é, depois de muito tempo é que os destroços do avião foram localizados. Então, existe aí esta hipótese de que ele desapareceu neste acidente. Uau, hein? Quantas curiosidades, quantas coisas novas já sabemos agora sobre este clássico, esta leitura tão importante. Eu espero que vocês tenham gostado muito desta história e agora nós vamos passar para um outro momento cheio de desafios super legais. Continue aí juntinho e conto com vocês. Vamos lá! Prontos para os nossos desafios? Pois é, hoje temos um desafio só, mas que é super legal. Como que vai ser? Nós temos aqui uma roleta, certo? Eu vou rodar esta roleta aqui junto com vocês e vai cair em um número. E de acordo com o número que cair, nós vamos fazer a leitura de uma frase, uma citação do livro O Pequeno Príncipe. E a partir desta leitura da citação, eu quero que vocês reflitam aí. O que é que esta frase significa para você? Ok? É importante nós ressaltarmos aqui que cada citação ela pode ter diferentes interpretações. Eu posso interpretar de uma forma e você pode ter uma outra interpretação. Isso é a literatura. Cada um interpreta de acordo com aquilo que nos toca, ok? Então não há uma interpretação correta. O que nós queremos aqui é a sua interpretação, certo? Combinados? Entenderam o desafio? Então vamos lá para a nossa primeira frase. Rodando a roleta. Número 3. Vamos ler a frase na tela? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí? O que é que isso significa para você? Ah, se você relembrar, lá na história, quem fala sobre isso é a nossa amiga Raposa, né? No momento em que ela explica um pouco sobre criar laços e que estes laços fazem toda a diferença para nós termos uma responsabilidade com aquele amigo, certo? Ótimo, então, a sua interpretação aí também é muito importante. Vamos rodar a roleta novamente? Vamos lá. Próxima frase. Número 2. De olho na tela. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. O que é que isso significa para você? Como que você interpreta? Olha só, ainda faz parte das reflexões aqui da sábia raposa. Nós corremos o risco de chorar um pouco quando colocamos o nosso coração, né? Às vezes, chorar ali de preocupação ou um amor não correspondido, quem é que nunca passou por isso, né? Mas quando nós entregamos o nosso coração, isso corre o risco de acontecer. Bom, pelo menos essa é a minha interpretação. A sua pode ser
diferente. Vamos rodar a roleta de novo? Vamos lá. Número 5. De olho na tela. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3, eu começarei a ser feliz. Gente, que lindo! O que é que significa para você? São ainda as reflexões da raposa acerca da expectativa, né, que nós temos quando temos laços, quando nós nos importamos com alguém. Vamos lá? Mais uma? Rodando a roleta. Qual vai ser o número? Número 2 já foi, 3 já foi. Vou considerar o 4. Vamos lá? De olho na tela. O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca. O que você interpreta? Lindo, né? Amor é doação, não é uma barganha, não é uma troca. É algo feito de coração. Muito bem. Dá tempo de mais uma? Então vamos juntos. Mais uma aqui. Número 3 já foi, 2 já foi. Vamos para o número... parou aqui, no 8. Vamos lá. De olho na tela. Foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. Isso, há uma personagem aqui que não aparece na história, que é uma rosa, e que o Pequeno Príncipe, ele tem um vínculo, tem um laço, se importa com ela. Então, esta frase se remete a esta rosa, que foi o tempo que ele dedicou ao cuidado, à proteção da rosa, que fez com que ela não se tornasse mais uma rosa no mundo, mas sim uma rosa especial. Ótimo! Vou seguir aqui sem rodar a roleta para a gente conseguir ver mais algumas. Vamos lá? Próximo, então. É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Olha só, ainda se referindo a esta personagem que é a rosa, a não nos frustrarmos com todas as pessoas porque uma, de repente, nos fez algo que não era tão legal, né? Mais uma? Podemos continuar aqui sem rodar mesmo? Então vamos lá. Próximo. O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. Lindo, né? Esta é uma frase muito conhecida do Pequeno Príncipe. Mais uma. O amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. E para fechar, todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Pois é, vamos resgatar as crianças, a criança que existe em nós, e assim terminamos a nossa aula e a nossa chuva de literatura. Até a próxima, pessoal! Curitiba continua na luta contra o coronavírus. Por isso, vamos manter nossos cuidados, principalmente em lugares fechados. Se você acredita que uma reunião com a família ou amigos, ou um cafezinho com a turma do trabalho não trazem riscos, cuidado. Veja esse exemplo. Nesta casa estão 6 pessoas. Uma delas não sabe, mas está com o coronavírus. Ninguém usa máscara, as janelas estão fechadas e há pouca ventilação. Com 4 horas de conversa, 5 pessoas podem ser contaminadas. Outro exemplo, se apenas uma pessoa não usar máscara, as outras pessoas também ficarão expostas. Neste caso, 4 pessoas podem ser contaminadas. Agora, se todos usarem máscaras, as portas e janelas estiverem abertas e o tempo do encontro diminuir para 2 horas, o risco de contaminação reduz para uma pessoa. Por isso, da porta para dentro ou de dentro para fora, continue com os cuidados de prevenção. Use máscara, higienize as mãos, respeite o distanciamento de 1,5 metro ou 4 passos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem arejados. Se você apresentar sintomas respiratórios, como espirros, tosse, coriza ou dor de garganta, se isole e ligue 33509000
ou escreva para 998762903. Não descuide, a pandemia não acabou. Prefeitura de Curitiba.